Olá, eu sou André Pacheco, eu estou de volta aqui agora para o segundo episódio envolvendo árbitros brasileiros que se venderam e se renderam à corrupção no futebol brasileiro em jogos de campeonatos importantes em mais de 50 anos, que é o que nós buscamos aqui dos nossos arquivos, para que possamos dar sequência, iniciando aqui agora o segundo episódio de uma série que você vai acompanhar comigo. No primeiro episódio, só para darmos uma resumida, nós falávamos da decisão do Campeonato Paulista de 1971, quando o árbitro Armando Marques anulou um gol legítimo de cabeça do meio atacante Leivinha na decisão contra o São Paulo, prejudicando o time palmeirense. Agora, neste segundo episódio, nós vamos chamar de novo para o palco a mesma estrela, o mesmo astro que chamou a atenção de todos na decisão do Paulista de 73, 2 anos depois da polêmica decisão de 71, Armando Nunes Castanheira Rosa Marques, o árbitro carioca que tinha nascido no Rio de Janeiro e que era um dos mais requisitados para apitar jogos decisivos em todo o Brasil na ocasião. Quando queria ser um árbitro perfeito, Armando Marques dispensava comentários. Mas quando resolvia se vender ou se corromper, aí sim acabava se tornando polêmico de uma forma super negativa. Santos e Portuguesa fizeram o jogo decisivo do título paulista de 73 no estádio do Morumbi, com a presença de mais de 120 mil pessoas. Como o regulamento não previa o favorecimento do empate por qualquer contagem para quem tivesse feito uma campanha um pouquinho melhor que o outro, caso o jogo terminasse empatado por qualquer contagem, a decisão do título de 73 aconteceria nas cobranças alternadas de penalidades máximas. Eram 5 cobranças de pênaltis para cada lado. Em dado momento, o Santos já vencia por 3-0 e a Portuguesa tinha desperdiçado as 3 primeiras oportunidades. Ainda era o Santos de Pelé, Edu, Carlos Alberto, Augustinho Mário Serras, o goleiro argentino, como um goleiro que era uma muralha debaixo das traves praianas. A Portuguesa de Badeco, Calegari, Isidoro, Lorico, Enéas, Dicá, entre tantos e tantos outros craques. Tudo isso era muito bonito, estava muito bonito se Armando Marques não tivesse manchado a decisão. Ele ignorou qualquer dúvida que pudesse, ele ignorou qualquer possibilidade de dissipar qualquer dúvida com seus auxiliares quando alegou que perdeu a contagem nas cobranças de pênaltis, ou seja, perdeu o rumo, ficou mais perdido do que cachorro em dia de mudança, pelo menos foi o que ele alegou. Mesmo que o Santos desperdiçasse as 2 últimas cobranças e a Portuguesa convertesse as suas 2 últimas, o Santos seria o campeão, porque o resultado seria 3-2 para o Alvinegro. Haja vista que a Lusa tinha desperdiçado as 3 primeiras cobranças e o Santos convertido as suas 3 primeiras. Armando Marques, então, tomou uma decisão inédita em toda a história do futebol mundial. Ele encerrou antes que os demais pênaltis que estavam faltando fossem batidos, alegando que tinha perdido a contagem, tinha perdido as contas e decretou Santos e Portuguesa, os 2, campeões paulistas de 1973. Naquela confusão que ninguém conseguiu entender, a comissão técnica da Portuguesa, através do treinador Otto Glória, muito esperto, antes que Armando Marques resolvesse consultar os seus auxiliares e mudasse de ideia e voltasse atrás, Otto Glória ordenou para que todos os seus jogadores da Portuguesa corressem para o vestiário e ficassem esperando o circo pegar fogo. E como de fato pegou. Toda a imprensa foi para cima de Armando Marques, rodeado de repórteres das principais emissoras de rádio, jornais, revistas e televisão, que lhe cobravam que o Santos vencia por 3-0 e que ele poderia decretar o final da partida exatamente no momento em que o Santos tinha feito o 3º gol na 3ª cobrança. Armando Marques não quis conversa com ninguém e mais uma vez saiu escoltado pela Polícia Militar. Torcedores do Santos e também da Portuguesa, confusos com tudo aquilo, aqueles mais exaltados tentaram invadir o gramado e acabaram sendo contidos pelo policiamento militar, que foi muito bem organizado no dia daquela decisão no estádio do Morumbi.
Depois que o trio de arbitragem desceu para o seu vestiário, Otto Glory então disse aos seus jogadores, caso quisessem voltar para o gramado, que a festa estava sendo feita duplamente falando, ou seja, Santos e Portuguesa deram uma volta olímpica dupla no estádio do Morumbi. Nunca se viu algo parecido em lugar nenhum do mundo em toda a história do futebol mundial. Depois, o pessoal do Santos desceu para a Baixada e há quem diga depois, através de buchichos e versões e comentários, através da imprensa, que a diretoria do Santos, muito amiga, muito próxima e cordial aos dirigentes da Portuguesa, convidou toda a comunidade da Lusa para que descessem para a Baixada e comemorassem o título juntos. Isso foi o que se comentou nos bastidores. Jogadores da Portuguesa, tempos depois, ao serem indagados pela imprensa sobre esse fato, negaram essa versão. Disseram apenas que se reuniram 30 anos depois daquela decisão, num almoço de confraternização, com todos já com certa idade, aposentados e com carreiras encerradas no futebol, num almoço num restaurante e pizzaria entre as cidades de Louveira e Jundiaí, isso 30 anos depois. Alguns estavam ausentes, como Pelé e mais um ou outro, mas a maioria compareceu. Há quem diga que nesse local, um torcedor, que era muito gozador, chegou para os jogadores que estavam todos numa enorme mesa almoçando e se confraternizando, e jogadores